travada, Senhor Jesus, para que nós não venhamos, Senhor Jesus, falhar contigo. Em nome de Jesus, e nós damos uma ordem agora, Pai. Se há algum espírito das trevas querendo impedir o teu povo, Pai, de receber essa palavra, nós já repreendemos na autoridade que é no nome de Jesus, ó Pai. Que seja cessada agora toda distração, ó Pai. No nome de Jesus, que teus filhos venham estar atentos, ó Pai, à tua voz. Fica conosco, Espírito Santo. E que nenhuma vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite venha sair da mesma forma, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse, pode sentar. Se eu fosse dar talvez um título para essa mensagem, eu diria: aprendendo a louvar a Deus. Aprendendo a louvar a Deus, adorar a Ele em tempos de dificuldades, em tempos de crise. Narrando um pouco aqui do capítulo 16... nós vemos aqui a história de dois grandes homens de Deus, famosos por muitos, a história de Paulo e Silas, que aqui estavam fazendo a sua segunda viagem missionária. E também com ele aqui, eu estudando o texto, eu descubro que eles haviam também amigos de viagem. Eles não estavam sozinhos. Paulo e Silas talvez estavam com Lucas, mas Timóteo estava presente com eles. E o propósito deles nessa viagem era ir até a Ásia, pregar a palavra de Deus, fazer a obra do Senhor. E assim eles o fizeram. E durante a caminhada, estes homens de Deus puderam ver muitas igrejas sendo confirmadas, igrejas crescendo, vidas sendo curadas. Por onde eles passavam, vidas eram salvas, libertas. Eles viam o poder de Deus acontecendo. Mas no meio do caminho, aqui, quando eles estavam durante a caminhada, a sua viagem, eles passando por Frígia, pela província da Galácia, eles foram impedidos, não por homens, mas pelo Espírito Santo de Deus, de anunciar a palavra até o destino a qual eles queriam estar, que era a Ásia. No versículo 9, nós vemos quando Paulo teve então uma visão de um varão, de um homem de Deus da Macedônia, que dizia para ele, passa a Macedônia e ajude-nos. Paulo, então, ele entendeu que aquela visão não era coisa da cabeça dele, era algo do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos comunhão com o Senhor, nós sabemos discernir o que é carne e o que não é, o que é Deus falando. E esse homem era um homem de Deus, um homem que tinha intimidade com o Espírito Santo. E ele então ouve, ele vê então aquela visão do Espírito Santo através daquela visão de impedindo ele seguir a viagem. E ele então entende que era a hora de mudar o trajeto. Era a hora dele parar de seguir o caminho ao qual ele determinou e então ouvir a voz do Espírito Santo, que era então de ir até a Macedônia. E assim eles o fizeram. Partiram com seus companheiros para a cidade da Macedônia, e ali em Filipos. E a Bíblia nos mostra que ali eles estiveram por muitos dias. E ali várias pessoas se converteram. E aqui no capítulo 16, se você ler o capítulo todo, vai ser destacado aqui 3 pessoas a qual foram alcançadas por esses homens de Deus. Uma mulher que já temia ao Senhor, chamada Lídia, uma vendedora de tecidos de púrpura. Ela, quando ouviu a palavra, ela aceitou quando aqueles homens falavam do Senhor, e ela ouviu e ela foi salva. A Bíblia aqui nos fala que ela foi batizada, não só ela, mas toda a casa dela. Porque é uma promessa de Deus para mim, querido, e para você. Aqui no versículo 31, creia no Senhor Jesus e será salvo, a tu e a tua casa. Aleluias. E mais outra pessoa que nós vemos aqui neste capítulo, era uma jovem escrava, que sofria, que era escrava 2 vezes. Ela era aprisionada por um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E aqueles homens vendo ela usava, achavam que era algo de Deus, mas não era. Era um espírito ao qual aprisionava, um espírito maligno de adivinhação. E ela tinha vários senhores. E também vemos aqui a salvação do carcereiro, do homem qual foi que vigiou Paulo e Silas quando estava preso. No versículo 16, quando Paulo pregava já por muitos dias naquela cidade, então, ele ia de encontro para um lugar para orar. Naquela cidade, eles não tinham uma sinagoga, um lugar próprio para orar. Então, eles à beira do rio, eles tentavam caminhar, tentando procurar um lugar para orar. E ele encontra no meio do caminho, então, essa jovem
que essa escrava, a Bíblia não diz nome, mas que tinha um espírito de adivinhação. E que tinha vários senhores. Ela era escrava por ter esse espírito maligno e por também ser escrava de não 1, 2 ou 3 senhores. Mas estudando eu descubro que ela tinha cerca de 13 senhores, a qual ela tinha que trabalhar para eles. E ela então, né, muito bonita, trabalhava para eles, tinha que fazer tudo que eles mandavam e ela adivinhava, né, aquela multidão na vida daquelas pessoas. Aquela cidade era uma cidade muito movimentada, uma cidade de muitos turistas, e ela então ganhava muito dinheiro. Mas vendo Paulo, né, e seus amigos ali naquela cidade, essa jovem começa então a perseguir eles por muitos dias. E começa então a anunciar para o povo: ei, sabe esses homens aí? Eles estão anunciando a palavra da salvação do Deus Altíssimo. Mas o objetivo daquela escrava, daquela jovem, não era atrair a atenção do povo para os homens de Deus, para aqueles missionários. Era então causar tumulto no meio do povo. Era desviar a atenção do povo para que eles então não ouvissem a palavra de Deus. Calma que eu já estou chegando lá, tá, gente? E Paulo então, perturbado com toda aquela situação, ele volta-se para aquela jovem e na autoridade do nome de Jesus, ele ordena: eu te ordeno que saia. No nome de Jesus, ele usou a autoridade do Senhor Jesus. O Senhor me deu autoridade, o Senhor te deu autoridade, querido. É para mim e para você essa autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Às vezes nós precisamos, vou chamar o pastor para orar, a irmã, se vou procurar a irmã para orar. Não, ei, você tem autoridade de Deus. O que você tem feito com essa autoridade que ele te deu? Na tua autoridade, no nome de Jesus, nós veremos demônios sendo libertos, nós veremos o paralítico andar, nós veremos o enfermo ser curado, nós veremos vida sendo salva. Mas muitas das vezes nós estamos esperando muito algo da pessoa do lado e nós não usamos a autoridade que o Senhor já nos deu. Às vezes até mesmo dentro da nossa casa nós temos autoridade. É no nome de Jesus a qual nós veremos. E ele então usou a autoridade no nome de Jesus. E a Bíblia nos mostra que aquela jovem foi liberta na mesma hora daquele espírito a qual ela sofria. E então, né, quando começa toda a ruína, toda a confusão naquela cidade, porque os senhores então vê que aquela mulher já não adivinhava mais nada, que já havia acabado o lucro, né, que ela dava para eles. Então eles resolvem pegar Paulo e Silas sobre a presença dos magistrados, colocam eles na praça, na frente de todos, e eles começam então a mandar açoitá-lo. Começam então a rasgar suas vestes. E ainda, né, eles mandam prender Paulo e Silas. E assim eles fizeram. E aqueles homens mandaram um carcereiro para cuidar deles ali na prisão. E o carcereiro, ele era responsável pelos prisioneiros. Se algum dos prisioneiros fugisse, ele era responsável e ele tinha que pagar com a sua própria vida. E no versículo 25 a Bíblia nos diz: mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E todos os outros presos ouviram. E de repente, querido, diga de repente. Foi de repente que o grande terremoto aconteceu naquele lugar. E quando aquele terremoto aconteceu, né, a Bíblia diz que aquele carcereiro se desesperou, ficou apavorado, ele não sabia o que fazer, ele já pensou, né, vão me matar mesmo, ele já tirou a faca, já querendo suicidar. Paulo e Silas falam: não faça nada, que nós estamos todos aqui. E ele então puxa-os para fora e fala: então o que eu posso fazer para me ser salvo? Porque ele já estava achando que ia morrer. E Paulo e Silas então disse essa palavra: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E assim foi o que ele fez. Ele creu na palavra de Deus, ele ouviu a palavra e ele foi salvo. Não só ele, mas toda a casa dele. E assim eles o fizeram, se reuniram. O carcereiro depois levou Paulo e Silas para sua casa e ali eles fizeram um grande banquete, celebraram, né, a vitória, a libertação daqueles